Estamos no separador 4.2, intervalos com nome. Exatamente, portanto nós encontramos no ficheiro Aula Digital 4, ordenar e filtrar, e vamos neste vídeo abordar intervalos com nome. Portanto, para que é que servem então os intervalos com nome? Nós, por exemplo, podemos ter uma tabela com muitos dados, muitas colunas, e que para fazermos alguns cálculos poderá ser complicado, porque temos que nos sempre mover. A referir-nos ao intervalo de células, sempre a consultar Exatamente. qual é o intervalo de células que queremos usar. Desta forma, referindo-nos a um nome, a uma etiqueta, não é? Fica mais simples utilizá-lo e ordená-lo e utilizá-lo calculá-lo nas várias funções e formas. Portanto, vamos ver como é que vamos realizar então o intervalo com nome. Temos uma tabela que tem vários meses, para cada mês encontramos vários artigos e, por exemplo, no mês de maio foi vendida o artigo t-shirt ao preço de 39 euros, preço unitário, a quantidade vendida foi 45 t-shirts e, portanto, deu um total de 1.755 euros. Quem vendeu foi a Paula. Encontramos os restantes itens por baixo nesta tabela, que nos dá conta de mais vendas que foram aqui realizadas. As três questões que temos para responder, e para isso vamos usar então a nossa técnica de intervalos com nome, é o total de artigos que foram vendidos, qual é a quantidade de artigos vendidos e qual é o total das vendas. Vamos primeiro criar estes tais intervalos. Por exemplo, precisamos muito dos artigos, por isso vamos dar um intervalo. Como nós queremos obter cálculos relacionados com artigos, vamos selecionar então os dados correspondentes aos artigos. Vamos então ao menu Dados e escolher a opção Intervalos com nome. E agora, este intervalo precisa efetivamente de um nome. Ora, uma vez que se tratam de artigos, vamos chamar-lhe só assim, efetivamente, artigos. E vamos perceber o que é que está aqui em baixo. Temos, entre estes apóstrofos, temos 4.2, intervalos com nome, e depois um delimitador, que é o ponto de exclamação, que separa o nome do separador onde nos encontramos do intervalo, no fundo, da referência, qual é o intervalo de células. Portanto, este intervalo com nome vai desde a célula B2, que é esta aqui, que diz t-shirt, até os dois pontos, não é? À célula B23, a última de todas, que é o que tem o valor camisola. Portanto, ele indica primeiro a folha onde vocês se encontram, neste caso a folha 4.2, e depois o intervalo dos dados. Separador. Criamos então o nosso intervalo com nome artigos, e agora vamos utilizá-lo para vocês verem como é que tipo de utilização é que podem fazer com o intervalo com nomes. Para descobrir o total de artigos sem os contarmos manualmente, vamos fazer uso de uma função. O objetivo desta aula digital não é aprender a usar funções. Temos uma aula digital criada propositadamente para esse efeito, mas ainda assim vamos recorrer a uma função e vamos explicar um pouco do que estamos a fazer. Portanto, o total de artigos recorre à função contar, mas é uma função contar especial, que é contar valores. Não está bem escrita, só um bocadinho. Contar, temos aqui dentro destas a contar valores, ou seja, o número de valores num conjunto de dados. Portanto, começamos com o sinal de igual para introduzirmos uma função e depois escolhemos então a função que pretendemos. Neste caso, contar.val de valores. Abrimos parênteses. Para introduzir os argumentos da função, ou seja, para dizer o que é que a função vai contar. Qual é o intervalo de células, não é? Intervalo, que tem as células que esta função precisa então de referir. Ora, as células vão, só para colocar aqui, do B2 ao B23, portanto este é o nosso conjunto de células, e se a colocássemos assim funcionaria com certeza, mas estamos a testar esta técnica de, em vez de nos referirmos ao número de células, referirmos ao intervalo recém-criado. Exatamente. Como nós criamos um intervalo com o nome artigos, nós vamos então escrever dentro do parênteses artigos, portanto que é o nome do nosso intervalo, e ele irá então buscar, recorrer então ao intervalo e encontrar o número das células e os dados. Ora, à medida que escrevemos artigos, desde logo surge neste submenu, então, como opção, esta nossa intervalo de células, que tem este ícone, tem este aspecto deste ícone aqui. Vamos escrever, vamos aceitar, não é? E fechar o parênteses e agora verificar se a função funcionou. E, efetivamente, ele contou o número de artigos e descobriu que naquele conjunto, naquele intervalo que aqui definimos como artigos, então existem 22 artigos que foram postos à venda. Portanto, para ele então chegar ao valor 22, tem que clicar na tecla Enter. A seguir precisamos saber qual é a quantidade de artigos vendidos.
Ora, foram vendidas 45 t-shirts, 180 chapéus de chuva. Portanto, se calhar faz sentido nós podermos referir-nos também a este intervalo, não é, de celas com Sem nome. ter que selecionar os dados. Ora bem, vamos outra vez selecionar, carregar em dados, intervalos com nome e agora vamos nomeá-la simplesmente quantidades. A referência que está aqui em baixo parece que nos está bem, que vai desde a célula D2 à célula 23. Exatamente. E vamos concluir. Portanto, temos um novo intervalo. E agora fechamos o painel e vamos iniciar então a nossa função. Para esta função, em vez de contar quantos artigos não temos, queremos contar, queremos vamos somar a quantidade. o conjunto de quantidades vendidas que está referido em cada célula. Então, igual para começarmos qualquer função ou fórmula e escrevemos então a função soma, conforme está ali sugerido. Soma o quê? Agora vamos então indicar o que é que vamos somar. Neste caso vamos somar o nosso intervalo correspondente à quantidade. Sim, seria de D2 a D23. E se assim puséssemos, já estamos a verificar aqui, não é? Se assim colocássemos como argumento da função, estaria correto. Mas estamos a usar nomes para depois, mais tarde, poder facilmente encontrar estes artigos se soubermos quais os nomes que eles têm. E assim, olhem, também estamos a perceber que ele vai recorrer aos valores. Vai incidir sobre estes valores que aqui se encontram. Clicamos na tecla Enter. Somamos e efetivamente temos um total de quantidades vendidas. São estas quantidades todas que aqui estão, deu-nos então este número de 4.450 artigos vendidos. Exatamente. Falta-nos só mais um intervalo, que é o intervalo que diz respeito às vendas. Ora, este intervalo das vendas é talvez o desta coluna. Queremos contar qual o total de vendas recorrendo à soma também destes valores que aqui se encontram. Portanto, vamos definir um novo intervalo de dados, menu dados, intervalo com nome e, portanto, vamos dar um nome ao nosso intervalo, que neste caso será vendas. Verificamos os dados. Os dados, exatamente. Desta vez, uma vez que já criamos 2 intervalos e estamos agora no terceiro, todos os intervalos têm um início e um fim bem definido. Mas tendo em conta que esta tabela pode ainda crescer, não é? Pode ainda aumentar o número de registros e incluir mais registros para baixo, interessar-me-ia que esses outros registros, no também futuro, pudessem ser contemplados. E então vamos criar um intervalo que tem uma ponta aberta, isto é, que termina... Tem um início, mas não termina. No fundo termina, há de ter uma terminação, mas é uma célula tão longínqua que à partida vai poder incluir todos os nossos dados. Não é a mesma coisa que criar um intervalo dinâmico com nome, ou um intervalo com nome dinâmico. Esse é um pouco diferente e envolve a utilização de uma outra função e aprenderemos na altura quando estivermos a trabalhar sobre as funções. Mas já nos permite criar aqui uma certa flexibilidade na introdução dos dados. Vamos então, em vez de terminarmos na célula 23, vamos simplesmente dizer que vai desde a célula E2 até... toda a coluna E, até ao final da coluna E. Basta deixar o E e não indicar a linha, só não indicar a linha coluna. Que o Google vai completar por nós qual há de ser. Ele precisa realmente de uma terminação. E reparem que ele colocou já, o nosso artigo já está, o nosso intervalo já está criado, chama-se vendas, e ele colocou a última célula que neste momento a folha de cálculo dispõe, que é a célula 990, a linha, aliás, 998. A nossa folha de cálculo neste momento só tem 998 linhas. Podemos confirmar isso mesmo. Vamos até ao fim. Cá está, só tem 998 linhas. Podemos sempre acrescentar mais. Aqui onde diz adicionar e adicionaríamos mais 1000 linhas. Não precisamos, já é um ótimo número. De maneira que o facto de ter criado este intervalo tão grande vai ser útil na medida em que, por exemplo, eu adicionar um valor. Mais um valor. Vamos só também pôr aqui um artigo. Mais umas botas com quantidade de 1. E um total de vendas e também um valor para as botas de 38 euros. Preenchemos pelo menos alguns dados. E agora o valor há de ser então a multiplicação da primeira célula pela segunda, o que nos dá um total de 38 euros. Basta termos estes dados aqui. E já podemos ter em conta estes dados então na nossa fórmula. Vamos ver se realmente vai funcionar.
Portanto, vamos iniciar então a nossa função com o sinal de igual, vamos escrever soma, porque nós queremos somar então as vendas. Abrimos parênteses para introduzir qual é o intervalo de células que vai ser somado e em vez de escrevermos o intervalo de células, não é, com referência à coluna e à linha, Portanto, escrevemos o nome do intervalo. que se chama vendas, e vamos aproveitar então para colocar Clicamos aqui na tecla Enter. e clicar. Ora, o total neste momento, até vamos formatar no formato moeda, o total neste momento é de 93.000 euros, 93.968. Se retirarmos estes 38, esta linha, apenas para testar o nosso conceito, efetivamente o nosso total mudou, ou seja, ele está a considerar, o intervalo com o nome está a considerar todas as linhas, inclusive os que estão abaixo desta última relativa à camisola. Portanto, se eu colocasse mais linhas aqui, mais valores seriam considerados. Podemos rapidamente pôr mais valores. Efetivamente o nosso total modificou-se, ele considerou um intervalo mais aberto com uma última célula, enfim, bastante um grande conjunto de células, não é, para poder abarcar outros dados que pudessem aqui vir a ser colocados.